Bem-vindos ao canal. Meu nome é Fernando e hoje falaremos sobre o tema: a armadilha do financiamento imobiliário. O que ninguém te conta. Imagine que você está prestes a comprar um imóvel financiado. O banco te oferece um financiamento de 30 anos com uma taxa de 9,5% ao ano, que o valor médio praticado no momento em que gravo esse vídeo, fevereiro de 2025. Parece uma boa ideia. E se eu te dissesse que essa decisão pode ser um dos maiores erros financeiros da sua vida? Hoje, vamos demonstrar matematicamente por que financiar um imóvel pode ser uma armadilha e como investir de forma inteligente pode te dar um patrimônio muito maior no futuro. Mas para isso não devemos criar elefantes brancos na nossa vida. O custo total de um financiamento. Vamos aos números. Ao financiar um imóvel no Brasil com taxa de 9,5% ao ano por 30 anos, o valor total pago ao longo desse período pode ser mais de 3 vezes o valor original do imóvel. Isso acontece porque a maior parte dos pagamentos iniciais vai para os juros, e não para a amortização do saldo devedor. Além disso, outros custos podem surgir ao longo do caminho, como por exemplo a taxa referencial, que é ativada sempre que o valor da Selic alcança 8,5%. Por exemplo, se o imóvel custa R$200 mil, ao final de 30 anos, dependendo do tipo de tabela usada e outras variáveis macroeconômicas, você pode ter pago mais de R$500 mil ao banco. Isso significa que você trabalhou 3 décadas pagando juros altíssimos, enriquecendo o sistema financeiro nacional enquanto seu patrimônio crescia a passos lentos. Um financiamento de 30 anos com essa taxa de juros, que é exatamente a praticada no mercado em 2025, você começaria com uma entrada de R$50 mil, mais taxas de cartório, documentação na prefeitura, etc. Nesse simulado, a primeira prestação seria de R$1.692 e a última de R$470. Ao fim do financiamento, você teria pago aproximadamente R$388.800 mais o valor da entrada, que foi de R$50 mil. Então o valor total pago seria de aproximadamente R$438.800. Pode até parecer vantajoso fazer essa jogada de financiar imóvel no Brasil, mas olhe os dados que trago a seguir e veja se você ainda consegue se animar em fazer financiamento imobiliário. O poder do investimento inteligente. Agora, vamos considerar uma estratégia alternativa. Em vez de pagar uma prestação alta de financiamento, você opta por morar de aluguel, escolhendo um imóvel mais barato e sustentável para com seu bolso. Com isso, você consegue investir a diferença entre o valor médio das prestações do financiamento e o valor do aluguel em aplicações financeiras que rendem 10% ao ano. No simulado que fiz no Banco Inter, um imóvel de R$200 mil, financiado em 30 anos com entrada de 25% do valor, ou seja, R$50 mil, teria a primeira prestação de R$1.692 e a última de R$470. O preço médio das prestações é cerca de R$1.080. A diferença aqui é de R$612. Agora imagine que você não faça o financiamento e decida morar de aluguel pagando o valor máximo de R$1.080, ou seja, o seu preço médio no financiamento. O resultado de R$1.080 vezes 360 meses é igual a R$388.800. Aqui você pode achar que seria melhor ter pago um valor próximo no financiamento, mas antes de dizer isso nos comentários, veja o resultado da diferença que você investiu. R$612 investido constantemente por 360 meses, a taxa média de retorno de 10% ao ano, que diga-se de passagem é bem comum no Brasil. O resultado final seria de aproximadamente R$1.339.527,55. Esse resultado foi obtido usando uma calculadora simples de investimentos. Se você considerar investimentos em boas empresas como CEMIG, Banco do Brasil, por exemplo, em 30 anos esses resultados seriam ainda melhores. Se fizermos as contas, investindo essa diferença ao longo de 30 anos, você teria um valor final que permitiria comprar não apenas um, mas vários imóveis à vista. Enquanto o financiamento te prende uma dívida enorme, essa estratégia te dá liberdade financeira e um patrimônio muito maior. Isso sem falar na liquidez, que é fundamental, coisa que um imóvel quase não tem, um imóvel financiado menos ainda. Comparação com investimentos variados. Para provar ainda mais essa tese, vamos comparar com alguns investimentos de longo prazo. Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, um dos investimentos mais seguros, que garante uma rentabilidade real acima da inflação. Com um rendimento médio próximo de 10% ao ano, ele supera a taxa do financiamento. Aqui você teria um resultado próximo do mostrado acima, ou seja, mais de R$1 milhão em 30 anos. Ações da CEMIG, empresa do setor elétrico, que historicamente tem pagado bons dividendos e apresentado valorização consistente.
Só para você ter uma ideia, em 1995, 30 anos atrás, uma ação da CEMIG valia cerca de 50 centavos. Hoje, em fevereiro de 2025, vale R$ 11,28 no momento que monto esse vídeo. Se nos baseamos no preço média da ação preferencial da CEMIG nesses últimos 30 anos, e considerarmos a isso os dividendos pagos por ela nesse período e reinvestidos na empresa, o resultado seria ainda mais fantástico. Banco do Brasil. Banco sólido e com forte distribuição de dividendos, ideal para longo prazo. Aqui a análise é idêntica aos da CEMIG, sendo que em 1995 o valor das ações do Banco do Brasil era idêntico ao da CEMIG, hoje ele está cotado a R$ 28,90 no dia que faço esse vídeo, lembrando que o banco já passou por um desdobramento de ações recente. Itaúsa, holding controladora do Itaú, que proporciona uma excelente combinação de valorização e dividendos. Outra empresa do setor financeiro que te entregaria um valor muito maior do que qualquer financiamento. Para você ter uma ideia, em 1995 as ações da Itaúsa valiam cerca de 5 centavos, isso mesmo, 5 centavos de real, hoje valem cerca de R$ 9,15. CDB de instituições financeiras, com rentabilidades próximas ou superiores ao Tesouro Direto, dependendo da instituição e do prazo, podem ser boas opções para quem busca segurança e retorno no conservadorismo da renda fixa brasileira, que, diga-se de passagem, paga juros altíssimos. Todos esses investimentos, historicamente, têm mostrado rentabilidade que supera em muito o financiamento imobiliário. Conclusão: o financiamento vale a pena? A matemática é clara. Financiar um imóvel a longo prazo, especialmente com juros elevados, pode ser um grande erro financeiro. Se, em vez disso, você optar por um aluguel mais barato e investir a diferença, seu patrimônio crescerá de forma muito mais acelerada. Claro que existem algumas situações onde a pessoa está em uma condição socioeconômica que um financiamento pode até ser viável, ou mesmo o único caminho possível. No entanto, para a grande maioria dos que optam por financiar imóveis no Brasil, o prejuízo é gigantesco. Daí tenho a convicção de um dos motivos que levam nosso país a não mestrar um ensino de qualidade nas escolas e a não colocarem na grade curricular matérias como educação financeira, é a vontade de manter as pessoas mal informadas e despreparadas para construir sua verdadeira independência, o que deixaria os usurpadores da riqueza do povo sem base para pilhar as pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Se gostou, se inscreva aqui no canal.